Fala, galera! Tudo bem? Hoje a gente tá aqui com mais episódio do seu podcast sobre equilíbrio. E aí vocês estão vendo que tem uma coisinha diferente aqui na mesa, né? Oi, gente! A gente tá aqui com a nova host, a Bianca. O Johnny teve que estar ausente nesse horário, então nada melhor do que a esposa dele pra poder substituí-lo, né? Isso aí. Duas Biancas agora aqui na mesa, mas pela vozinha acho que vocês conseguem aí saber quem é quem. Antes da gente começar, vamos falar dos patrocinadores? Vamos. Primeiramente, a gente vai falar sobre a Bombous. Isso É um aí. restaurante de comida natural aqui do ABC, mas eles também têm sites em São Paulo, em Uhum. Moema e Perdizes. Eles têm pokés, bowls, saladas, wraps. Ótima alternativa aí pra essa alimentação Vocês conseguem saudável. encontrar eles no iFood e também no Instagram deles, @bombous. Isso, vai estar E na aí descrição também. Tem lá o link do site e do aplicativo deles. Isso aí, também tem o Mundo da Cloud para você que está entrando aí no mundo da tecnologia ou que já faz parte. Então a gente também tem o Mundo da Cloud com vários conteúdos legais para vocês. Vai estar na descrição o nome também. Se você colocar esse nomezinho lá no Instagram, também encontra fácil. É isso Beleza? aí. Vamos lá? Vamos lá, vou apresentar para vocês a nossa convidada para a gente dar início aí para essa conversa de hoje. Hoje a gente trouxe a Nicole, que tá aqui com a gente, Nutri. bem? Vou falar um pouquinho aqui o que ela me mandou, depois ela fala um pouco mais sobre também. Bora? Ela é nutricionista formada desde 2018 pela faculdade do ABC, mas antes disso ela foi técnica também em nutrição pela ETEC. Ela é mestre em Ciências de Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, então a Unifesp, né? E agora ela tá doutorando em Ciências de Saúde também pela Unifesp. Menina, deu tempo de fazer tudo isso? Ai, eu gosto muito de estudar, E viu? tem mais, Tem que né? gostar. Olha só, ela atua com atendimentos em consultório desde 2018 e ela trabalha também como consultora em segurança alimentar, é isso? Isso mesmo. Fora tudo isso, ela ainda leciona o curso de nutrição na Cruzeiro do Sul. Aí essa parte de matérias de educação nutricional e avaliação do estado nutricional é a matéria que você dá As a matérias aula. que eu leciono, isso. Que legal! Fala aí um pouquinho mais de você, se apresenta. Ai, gente, muito prazer. Assim, basicamente, a questão profissional é isso, né? Eu amo o que eu faço. Me apaixonei pela nutrição, no técnico em nutrição. E eu sempre gosto de contar essa história quando eu vou dar palestra ou quando eu começo as primeiras aulas para os meus primeiros alunos, assim, né? Quando é a primeira aula, geralmente eu conto um pouquinho da minha trajetória. Legal, a gente quer saber também. E aí, eu sempre falo dessa história porque é muito engraçada. Eu não queria ser nutricionista, né? Eu não queria ir na área da saúde. E aí, minha mãe falou assim, filha, vai pra área da saúde. Minha mãe é enfermeira, né? Ah, legal. E aí, ela falou, não, tu tem que ir pra área da saúde, que a área da saúde é melhor, nanana, você vai ficar sem emprego nunca. Falava assim. Oh, meu É Deus. uma preocupação, né? E eu com É, 15 todo mundo, anos. todo mundo precisa, né? Assim, todo lugar. Exatamente, e apenas 15 anos essa pressão, né? E aí ela falou, tá, você vai fazer nutrição. Eu falei, mãe, eu não quero fazer nutrição. Eu quero ser arquiteta. Nossa, Meu nada a Deus, ver uma coisa com a outra. completamente E, diferente. gente, nada a ver. Mas eu adorava ver aquelas revistas caras e ficar vendo decoração e Uhum. etc. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser arquiteta. E aí, ela falou, tá, mas você vai fazer ETEC, aí você pode fazer design de interiores na ETEC. Eu falei, tá bom, é minha área, já vai entrar na área de arquitetura e não sei o que lá. Aí ela fez a minha matrícula pra nutrição. Eu não acredito. Não tinha Meu não tem nada de Deus. técnica em enfermagem, nada disso? Não, na ET Mas não ela- tinha meu Deus. enfermagem. Não, Ela você te avisou vai antes ou você fazendo. descobriu na hora, assim? Eu descobri quando eu fui fazer a prova. Que aí eu Meu tava procurando a Deus. sala. Não assim, acredito. Aí eu, mas design de interiores não tem aqui, Nicole, meu nome. Aí quando eu fui olhar lá o número da sala, eu vi nutrição. Tem nada a ver. Nossa, eu fiquei com tanta raiva. Eu imagino. Mas fez, né? Mãe, eu te perdoo hoje, tá? Mas eu fiquei muito brava. Fui fazer a prova brava, passei. Nutrição. Fui muito brava na primeira semana de aula, gente. Eu não queria. Mas você foi mesmo assim? Fui mesmo assim, porque eu fiz integrado, né? O técnico integrado é ensino médio. E a ETEC, aqui a Júlio de Mesquita, é uma instituição ótima, né? É um ótimo verdade. lugar pra estudar, assim. Sim. Principalmente que é uma escola que foca muito, eu sempre falo disso em palestra, principalmente quando tem um público jovem, pra tentarem a ETEC, porque é uma instituição que foca muito em vestibular, né? Então, Sim, eu estudo pra vestibular. É verdade. Então, assim, eu já falei, tá, ok, vou ter que fazer um curso que eu não quero, mas pensando lá na frente, no futuro, que eu ia querer passar no Enem, uma FUVEST da vida, etc. Uhum. E aí fui eu fazer nutrição. Gente, foi a primeira aula de nutrição, meus olhos brilharam. Não acredito, já apaixonou. Foi Por que era assim. essa primeira aula? Foi com uma professora que eu amo até hoje, a Roseli. Roseli, se você for ver esse podcast, Manda pra Roseli. ela, isso aí. Exatamente, dedicada a vocês. Tem várias professoras maravilhosas, mas a Roseli me deu a primeira aula.
E ela passou na lousa, assim, qual que era o fundamento da nutrição, né? Tipo, gente, eu vou resumir a nutrição um pouquinho pra vocês em uma frase. Ela falou. Falou. E eu assim, né? Tipo, ai, que saco, tô aqui nessa merda, sabe? Eu não queria... Pode falar isso? Não sei se Pode. E aí ela focando, prestando atenção, ela falou assim... A nutrição, ela diz muito sobre... que não é você dar o peixe ao homem, é ensinar o homem a pescar. Quando ela falou isso, sei lá, fez muito sentido. Acho que um neurônio conectou no outro, assim, no meu cérebro. Falei, putz, Fez sentido pra você. Como fez sentido? E é isso que eu coloco muito em prática na minha vida até hoje como nutricionista. É autonomia. Dar autonomia pra pessoa. Pra pessoa, É pro verdade. paciente, pro cliente, né? Uhum. Dependendo da nomenclatura, tem nutricionista que gosta de usar os dois. Mas é autonomia, é ensinar as pessoas a ter saúde. Uhum. E como eu vim já de uma família que isso tem técnica, minha tia é técnica em enfermagem, minha mãe é enfermeira, né? Já tinha uma envolto da saúde ali, fez sentido na minha cabeça, porque é muito criação, né? A gente tem essa criação mesmo. E você nunca mais pensou na arquitetura? Nunca mais, gente, esqueci da arquitetura. Não Totalmente. acredito. Foi tipo a primeira semana, assim, acho que foi a segunda aula. Que primeira bom. Aula. Eu falo primeira aula, assim, mas No início. Foi no início. E aí me apaixonei totalmente. Fiquei muito feliz de ter gostado. Imagina a gente fazer 3 anos de um curso que, tipo, não ia fazer sentido na minha vida, né? Sim. E cada aula que aparecia me apaixonava mais. Mais e mais. E aí saí da faculdade direto pra nutrição, né? Pra faculdade. E já de foi nutrição. cursar. Eu tenho uma dúvida. Aham. Quando você saiu do técnico em nutrição, você foi direto pra faculdade, mas Fui. eu não sei muito bem como funciona isso. Se você quisesse, você podia ter atendido. Ah, muito bem. Eu ia, inclusive, até comentar sobre isso, porque muita gente não sabe a diferença, né? Na verdade, eu nem sabia que existia técnico em nutrição. Eu acabei de descobrir isso. É sério? Não Tem, sabia. tem Pensei sim. que só tinha faculdade. Não, então, o técnico em nutrição, o técnico, né, o trabalho dele é trabalhar com coletividade. Então, assim, basicamente, para diferenciar o técnico do nutricionista, é que o nutricionista vai trabalhar com o indivíduo sozinho ali no consultório. O técnico não pode atender, né, individualmente, Entendi. prescrever dieta para uma pessoa específica. A gente aprende mais sobre coletividade. Então, sobre trabalho no restaurante de empresa, por exemplo. Entendi. E também para fazer trabalhos de educação nutricional, que é uma matéria que eu me apaixonei muito também durante o período do técnico. Fez muito sentido na minha cabeça educar as pessoas nutricionalmente. Porque é o que eu faço hoje em dia como nutricionista no consultório, particularmente com cada um ali. Eu acho que linka um pouco também na Linka, frase linka. que ela Exatamente. Faz falou. esse sentido. Perfeito. Falando, você falou do seu consultório, fala pra gente onde a gente encontra. Gente, literalmente aqui na rua. Mas Sério. o pessoal que tá assistindo entra no Instagram. Qual que é o seu Isso. Instagram? Conta pra gente. Gente, meu Instagram é @Nicole, Nicoli, Bédia. Aí, o Bédia é meio difícil, né? Mas é B-E... A gente vai escrever na tela. Isso. Bédia Nutri. Nicole Bédia Nutri. É isso aí. Se você escrever na tela, fica mais fácil, porque ninguém acerta Bédia. Então, entra lá no Pode. Instagram, consegue ter contato pra poder passar com Isso. você. Tem o link lá na bio pra vocês mandarem mensagem pro WhatsApp pra mim. E aí vocês conseguem entrar em contato. Atualmente eu atendo aqui em Santo André e atendo em Santos e na Avenida Paulista. Ah, que legal. Meu, tem tudo. Nossa, é bem diverso, né? Não é? É que atualmente estou morando em Santos, né? Por conta do doutorado. E aí eu abri a agenda também lá, né? Aos sábados. Que eu geralmente não atendo de sábado aqui. Aí eu abri a agenda aos sábados lá em Santos. E tô atendendo por aqui, né? Em Santo André e em São Paulo também. Na Paulista teve uma demanda bem legal e eu comecei pra lá. Legal. Isso aí, agora vamos introduzir aí o assunto. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os tabus que a gente vê por aí sobre a obesidade. Então a gente preparou algumas coisinhas aqui. Queria começar perguntando, vendo o que você trouxe pra gente também pra falar sobre o que é a obesidade, né? O que a gente tem pra falar sobre isso? Gente, só pra explicar pra vocês, eu falei pras meninas antes, né, mas eu vou explicar pra vocês aqui. Eu estudei sobre obesidade no mestrado, né, então foi meu tema principal, era a influência e o impacto da obesidade, do excesso, né, o acúmulo de tecido adiposo na saúde mental, né, em depressão, ansiedade e Legal. déficit cognitivo, de memória, etc. Então, assim, obesidade pra mim é um tema muito importante porque a gente tem muito preconceito hoje em dia, né? A gente tem a famosa gordofobia, infelizmente. Não deveria Verdade. ser famosa, tá, gente? Mas existe muito. Então, pra mim, falar de obesidade foi uma coisa que eu falei com a Bianca, né? Não sei se qual Bianca que eu falei, gente. Foi com ela. comigo. Eu preciso das são Biancas. Eu falei, tipo, que Bianca que eu falei? Foi comigo. Mas eu falei com a Bianca que eu queria muito falar sobre esse tema por conta pra gente desmistificar um pouco, né, os conceitos e etc. Bom, a obesidade é o acúmulo de tecido adiposo no corpo.
é o excesso de tecido adiposo, né? O que é o tecido adiposo? É a gordurinha que a gente fala, né? Só que não é uma gordurinha simples, como as pessoas têm um pouquinho do ladinho e já falam, meu Deus, eu tô gorda, né? Não, gente, é muita gordura, né? A gente tem o IMC, né, o famoso IMC que todo mundo conhece, só que o IMC não é um parâmetro bom. Tem vários guidelines hoje, guidelines são tipo guias, né, de saúde. Tem vários guidelines muito importantes hoje em dia, atuais, que falam sobre não levar tão em conta o IMC, porque ele não é um parâmetro ideal, né? Certo. Uma avaliação física, por exemplo, uma antropometria é ilegal, né, até outras avaliações físicas também. Que a mais gente completa, consegue, né? mais complexa. Tipo a bioimpedância, que normalmente também. é o que a gente faz no consultório quando você vai Isso. passar no nutricionista. Exatamente, a bioimpedância, a antropometria. Essas avaliações a gente consegue ter também as circunferências, né? Porque a gente fala muito da gordura. E aí eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Pra ficar bem assim, elucidado sobre o IMC. Por que o IMC não funciona? Porque ele usa o nosso peso, né? Dividido pela altura ao quadrado. Aí a gente fala, um fisiculturista, ele tem 100 quilos, 112 quilos. Sim. Mas é massa magra, né? É músculo. Então, E pelo assim, IMC ali, pelo né? IMC ele seria obeso. E aí não faz sentido usar o IMC+. Entendi. Então existem vários fatores que vão definir se a pessoa é obesa ou não. E o último agora que a gente está avaliando geralmente é o IMC. A gente usa porque é um padrãozinho ainda, infelizmente. Mas a gente precisa ter outros fatores. Exames laboratoriais, né? Porque choquem, né? É um tema chocante, é uma coisa chocante que eu vou falar, mas existem obesos metabolicamente saudáveis, tá? Ativos. Eu ia te perguntar isso, porque... Bom, eu não quero expor o João aqui, mas... ele tem um peso na balança que as pessoas... Quando você fala para as pessoas, tipo, eu tenho tanto quilo, você fica tipo... Meu Nossa, Deus, ele muito tem tudo peso. isso. E, assim, mas ele é grande, ele é uma alto? pessoa grande, Sim. ele é uma pessoa estrutura, forte. E ele é saudável. Então... Pasmem, gente, tem obesos saudáveis, tá? Tem pessoas que têm gordura em excesso, mas mesmo assim são metabolicamente saudáveis. Quando a gente fala metabolicamente saudável, é uma pessoa que pratica atividade física, que dorme bem, que se alimenta bem e que também tem os exames laboratoriais também Em dia. né? E tem muitas pessoas magras que tem colesterol, triglicérides, hipertensão. Então, assim, é o primeiro passo para desmistificar a obesidade, né? Existe sim, e aí é o que a gente vai falar bastante hoje, inclusive, muitos estudos, né, que mostram os efeitos negativos do excesso de gordura no corpo, né? Na questão da inflamação. Só que a gente vive numa sociedade muito gordofóbica. Sim. E eles vão sempre pegar isso pra pesar na consciência das pessoas. Por quê? Porque vende. Sim. As pessoas desesperadas para perder peso vende, gente. Sim, é verdade. Então, é um produto. Infelizmente, a gente trabalha com a saúde e vê que tem gente que não tem responsabilidade nenhuma. Sim. Não é só o dinheiro, né? Só o dinheiro, exatamente. Vende pra si. Então, quando que eu devo me preocupar? Quando que torna-se preocupante? Não sei, quando meu exame estiver errado, quando eu ver o meu peso na balança, quais são os meus fatores pra eu me preocupar? Acredito que, principalmente, tem uma paciente minha que chegou um dia pra mim no meu consultório, ela tem excesso de gordura corporal, né? Então, configura ali de acordo com o IMC, a obesidade, né? Então, a gente tem ali um excesso de gordura corporal nela. E ela falou pra mim assim, Nicole, eu tô aqui não pra emagrecer, perder gordura por estética. Eu tô aqui pra poder correr atrás do meu filho, que eu não consigo. Eu não consigo agachar, pegar meu filho, eu não consigo levantar ele, eu canso pra correr atrás dele, eu quero brincar com meu filho. E nem isso ela tava conseguindo. Ela não tava conseguindo. Então, assim, gente, a gente esquece... Eu sempre falo sobre o conceito de saúde. O conceito de saúde, de acordo com a OMS, é o completo estado de equilíbrio entre saúde física, mental e social. É o que a gente fala aqui em todo podcast. Exatamente. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos concordar que... Vamos conseguir correr. Vamos conseguir não conseguir atrás correr, do filho, não né? é saudável. Não é saudável pro corpo dela, que o corpo dela não está aguentando se correr, né? Não tá tendo resistência, nem força, nem respiração pra isso. Mas também não é saudável pra mente dela. Ela tá ficando mal, doente, porque ela não tá vendo conseguindo ir atrás do filho dela. Então vem ali muita ansiedade, muito nervosismo. Essa ansiedade pode puxar uma depressão. Você quer falar, uma coisa vai puxando a outra, né? Exato. Atualmente, você sabe mais ou menos como que é a média do brasileiro, assim, nessa questão da obesidade? Tem os dados mais recentes, mais de
60 e poucos por cento, 63%. Mais da metade, Mais da metade. então, da população que Sim. tá assim. Exatamente. E assim, eu sempre gosto de comentar sobre como o gráfico da obesidade não baixa, ele só sobe. Nunca se falou tanto de saúde, de alimentação, de nutrição, de alimentação saudável, de exercício, né? E a curva não baixa. Eu sinto que as pessoas, eles buscam praticar atividades físicas e uma alimentação mais saudável esteticamente. Sim. E aí eu sinto que o efeito rebote disso é muito grande. Exatamente. Isso é muito importante a gente comentar. Porque não funciona o emagrecimento saudável porque o objetivo, ele não é baseado em saúde. É da estética, né? É isso. Enquanto eu falava com você, eu tava na academia pensando exatamente isso. Porque foi segunda-feira, foi ontem, né, que a gente tava conversando. E tava lotada. Eu penso, gente do céu. E de segunda-feira é o dia que a academia tá lotada, né? E daí na sexta-feira ela tá mais vazia. Então as pessoas não estão ali por um propósito, assim. No verão, a gente ali... no verão, a gente tá no outono, mas tá É, calor, mas tá então calor. tá todo mundo na academia. Eu quero ver no inverno, se vai estar do Buscando a mesmo jeito. estética, justamente. Que... Gente, quando chega no final do ano, que tá perto do verão, Aí o volta. consultório lota. O consultório também Enche, impacta. Impacta. E assim, eu tenho muito... eu gosto, fico feliz de atender e ter essa abordagem, né? Que é a abordagem comportamental também, e baseada em evidência científica, né? Pelo amor de Deus. Muitos nutricionistas aí, profissionais, atendendo sem basamento científico nenhum. Mas essa abordagem é importante porque eu sinto que eu tô salvando algumas pessoas, sabe? Tipo, Sim. dessa loucura que é hoje em dia essa Essa cobrança, busca. né, da imagem. Exatamente, essa busca incessante pelo corpo magro, e é isso, é o corpo magro, é a estética, não é a saúde, ninguém tá nem aí em fazer o exame. Tipo assim, tem gente que chega no meu consultório e eu pergunto, você tá querendo emagrecer, tá preocupado com sua saúde, mas quanto tempo faz que você não faz o exame de sangue? Aham. Aí a pessoa fica tipo assim, Não, e às vezes você pede o exame e ela não volta, Não porque ela não tá ali pra fazer exame de sangue, né? Exatamente. Ela só tá quer uma ali- dieta pronta pra ela tentar. Justamente. quantos Alcançar aquele pacientes objetivo. eu não perdi porque eu falei pra eles que eles podiam comer o que eles queriam, que era só a gente organizar. Mas como assim? Você vai deixar eu comer pão? Não é isso que eles Não, foram buscar. né? tipo, não é essa ideia que a internet, infelizmente, passa Uhum. sobre emagrecimento, né, saudável. Na verdade, a internet nem passa sobre emagrecimento saudável, só sobre emagrecimento. É, justamente. Exatamente. Então, assim, eles se frustram quando eu não passo milhões de suplementos. Tipo, você não vai passar nada? Uhum. Falei, por agora ainda não, né? A gente primeiro acompanhamento, eu preciso primeiro acompanhar você, pra depois ver se você precisa de alguma coisa, eu preciso de seus exames. Eu não posso suplementar nada sem saber se você precisa de fato Pode ser. disso. Uhum. Então, assim, tem muito estranhamento das pessoas. E é muito triste, porque tem gente que não tá pronto pra ouvir que o processo de emagrecimento, ele é demorado. Entendeu? E as pessoas estão tão, posso dizer, bitoladas, né? Pode. Ah, mas é, né? Tão bitoladas na ideia de Condicionada, eu acho Exatamente, também. estão condicionadas na ideia de que tem que ser estressante. Não tem que ser estressante. Você tem que sofrer pra você conseguir ter aquilo. Exato, exatamente. Então, assim, como assim? A minha vida inteira eu sofri pra emagrecer e até agora eu não consegui. Então, é assim? É fácil assim? Eu posso comer o que eu quiser? E aí, eu sempre falo assim, ó, você tá aqui, né, no meu consultório, você tá pagando a consulta e você sempre fez do jeito X. Se eu tô falando do jeito Y e é diferente, o que acha você não investir no que eu tô falando? Só tentar, né? Só Já tentou tentar. tantas coisas. Já tentou tantas alternativas, foram frustradas, né? E a gente sempre fala de dieta da moda, de modismos alimentares, que foi, inclusive, tema do meu TCC da faculdade. Eu falei sobre isso, só que em adolescentes, né? Que tem um impacto bem grande também. Porque vai pra vida adulta e etc. Eu sempre falo desses modismos alimentares, dietas da moda, porque as pessoas, elas querem soluções mágicas. Sim. Elas querem milagre, gente. Não existe milagre. Você comentou sobre a gente falou, né, do sofrimento, que as pessoas querem sofrer, querem, assim, eu digo, buscam esse sofrimento pra alcançar, mas às vezes elas já estão sofrendo e não sabem. Eu queria falar um pouco dos riscos que tem a obesidade. O que mais a gente pode estar tendo esses riscos sem saber? Uma Sim, pessoa agora sim. que tá assistindo a gente fala...
não vou passar por esse processo estressante, mas às vezes ela já tá tendo esses processos estressantes em casa, sabe? No dia a dia dela. Sim. A gente falou que existem pessoas obesas, metabolicamente saudáveis, mas também nós temos os obesos que têm consequências desse acúmulo excessivo de gordura, né? O acúmulo excessivo de gordura, ela pode acarretar várias doenças crônicas não transmissíveis. Uma hipertensão, uma diabetes, uma coisa vai puxando a outra, né? Inclusive porque o excesso de gordura, ele causa inflamação no corpo, né? A gente fala dessa famosa inflamação, né? Todo mundo fala de inflamação. Mas, gente, várias coisas inflamam o corpo, tá? Não só o excesso de gordura. O tabagismo inflama o corpo. O álcool inflama o corpo, perfeito. O sedentarismo inflama o corpo. E aí a gente quer culpar o ovo, o leite. Sim. E, tipo, claro, existem pessoas que tem realmente essa restrição. A isso, mas eu acho que a gente tá, tipo, banalizando o alimento. Exatamente. É muito triste porque essa banalização, esse terrorismo nutricional que a gente fala, né? Ele começou num lugar onde a indústria é muito sacana. A gente precisa falar da indústria, tá? Indústria. Vocês estão me ouvindo? Vocês são muito sacanas. Vocês são do mal. Por quê? A indústria, ela quer vender e ela tá nem aí com ninguém. Então, vocês já perceberam isso. Provavelmente tem Instagram todo mundo, né? Normal. Vocês já perceberam que no Instagram tem essa questão do terrorismo nutricional com o quê? Com ovo, com o leite, com a fruta. Gente, com a fruta. O glúten, a farinha branca. Não, que é o que mais tem alta agora, né? Vamos lá, todo mundo tem. E aí, o que tem de comum entre esses alimentos que a gente falou agora? Eles são in natura. São naturais. E aí, há um terrorismo nutricional em cima dos alimentos naturais, gente. Meu Deus, eu nunca tinha tido essa perspectiva. Tipo... Fez sentido. Exato. E aí, a indústria tá aqui, ó, vendendo whey pra gente, tá? Sim. Suplemento e aquelas balinhas que o cabelo vai ficar mais forte. E também porque aquela blogueira que a gente segue, que é, tipo, super gostosona, ela tá fazendo a publicidade dela e, tipo, tudo bem, é o trabalho dela. A culpa não é essa parte, né? O problema não é esse. Sim. Mas também que dá um desejo de comprar aquilo, porque vai fazer muito melhor do que o leite. Sim, do que a alimentação, do que o básico. Do que o básico. Né? Arroz e feijão. Funciona. Exatamente. Essa frase é muito boa. E a gente fala muito sobre isso porque a indústria ela quer vender, eu vou sempre repetir isso, e eles vão aterrorizar em cima dos alimentos naturais. A blogueira, o blogueiro, não sei se pode chamar assim, né? Os influencers, eles não vão mostrar o prato de fruta ou a vitamina com leite. Até porque que marca vai patrocinar Exatamente. a Turma da Mônica? De repente eu ia falar maçã, a Turma da Mônica. A gente pode falar mais aqui? Tipo, o Leite Ninho vai patrocinar alguma influencer? Justamente. Não vai, né? Então a gente tem esse terrorismo em cima dos alimentos naturais, in natura, que a gente tem essa classificação no guia alimentar da população brasileira, né? O mais atual. Que é os in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. E o que é um suplemento alimentar que a indústria vende ali, ó? Coloca os influenciadores pra vender. É um ultraprocessado. Exatamente. E aí, a gente tá indo contra o ideal de saúde, né? E aí, então, sobre os efeitos, você comentou, então, o álcool, o cigarro, né? Vocês falaram. Sim. Aí você falou um pouquinho do sono também lá no começo. Sim. Você tinha me perguntado que a gente... nutrição tem muitos temas, tá, Gigi? Vai, não tem uma área de coisas. Mas você falou dos prejuízos da obesidade, de fato. O prejuízo da obesidade são as doenças crônicas não transmissíveis. E a questão das dores nas articulações, por conta do peso, né? Que dependendo da quantidade de peso que a pessoa tem e do quanto ela não se exercita, então tem essa questão. Porque o obeso pode muito bem se exercitar e ser saudável, correr e etc. Mas dependendo do sedentarismo, isso também causa, né, prejuízos para a saúde. Tem também a questão do excesso de gordura, e aí a gente vai linkar ali no meu tema do mestrado, né? Que é o excesso de gordura do tecido adiposo, ele vai causar essa inflamação, e essa inflamação, ela pode causar, não necessariamente vai, mas pode causar ansiedade e depressão, e problemas cognitivos, de memória, né? Então, tem esses prejuízos. Meu estudo foi com animais, né, de laboratório, trabalhei com camundongos. Então, eu induzi obesidade neles.
E aí eu avaliei quais são os efeitos da mudança da dieta. Apenas mudança de dieta. Eu não coloquei nenhum fator, não coloquei suplemento, não coloquei interferência de exercício físico para os animais, não. Eu só mudei a dieta deles. Eu induzi obesidade em todos. Depois eu separei eles em 2 grupos. Um continuou comendo a dieta hiperlipídica, rica em gordura, não é nem carboidrato, é uma dieta rica em gordura. Um grupo continuou comendo essa dieta de redução à obesidade, rica em gordura. E o outro grupo passei para uma dieta normal, normocalórica, ou seja, normal nem restringiu nada. Nem restringiu nada. E assim, a ração à vontade para eles. Não era ração pesada, quantidades, né, determinadas. Era ração à vontade para os 2. A gente conseguiu avaliar, né? Eu, no caso, consegui avaliar que o grupo que é obeso e continuou com a dieta hiperlipídica, ele teve prejuízos de cognição, de memória. E esse meu estudo foi feito em 16 semanas, entendeu? Não é muito tempo. Não é uma vida toda igual a gente acompanha às vezes, né? É a curto prazo. E tem muitos artigos que, inclusive, citei no meu projeto, né? Dentro do meu projeto de mestrado, que eu usei como citação, que são artigos que estudaram em humanos o efeito a curto prazo de uma dieta rica em gordura. Ou seja, uma dieta extremamente calórica, né? Porque a gordura, ela é mais calórica que o carboidrato, inclusive, né? Eu acho que vocês já ouviram falar que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9, então mais que o dobro. Então, assim, os efeitos desse excesso de gordura nesse cérebro humano teve efeitos já de cognição, de memória de curto prazo. Então, assim, são esses problemas. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da restrição na parte alimentar dos humanos, né? Claro. Sobre o que você vê sobre esse efeito rebote, quem faz aquele efeito sanfona que a gente conhece, quem faz essa restrição alimentar, como que volta, qual a sua opinião também sobre isso? Sim, a questão do reganho de peso, né, do weight cycling, que a gente chama o termo em inglês, né, que é o efeito sanfona de fato, é muito comportamental, gente. Primeiro que você fazer uma dieta restritiva, a gente tem o ciclo vicioso da dieta, que primeiro você tá lá insatisfeito com o seu corpo, né? Você ganhou muito peso, tá insatisfeito, você vai começar uma dieta maluca. Uma dieta restritiva, extremamente restritiva, pra ser mais técnica. E aí você começa a cortar. O que você geralmente corta numa dieta restritiva? Tudo que você gosta. Tudo que é cultural do brasileiro comer. Arroz, pão, leite, tudo que é normal que a gente come todos os dias, que a gente cresceu comendo. Que se fosse a base das principais isso que eu ia falar. alimentações que a gente faz. Exatamente, a base da nossa alimentação. Então, tipo, você cresceu culturalmente, você ama comer esses alimentos, porque você tem memórias afetivas com esses alimentos, com pãozinho na chapa com a sua família, com leite com café com a sua avó, com pão, o arroz da sua tia, e etc. A gente tem memória afetiva de alimentos. Sim, que é importante. É muito importante destacar. E não é algo consciente, é subconsciente. A gente fica guardadinho lá no lugar do nosso cérebro, porque a gente não fica revisitando toda hora. Mas na hora que a gente sente o cheiro, vem uma felicidade, um arrozinho fresquinho. Você solta um sorriso instantâneo. Você fala, por que eu tô sem nem rindo? saber, às vezes. Por que eu tô rindo? É o cheiro do arroz, que lembra sua mãe fazendo. É o pãozinho na chapa, que lembra a família tomando café todo mundo junto no domingo. É um acolhimento ali, de alguma forma. Né? Exato. Então, assim, quais as chances, gente? Vamos lá, vou ser sincero. Quais as chances de dar certo uma pessoa cortar tudo que ela gosta da alimentação? Quanto tempo ela vai conseguir seguir isso? Não vai conseguir seguir muito. Exatamente, E porque aí, faz falta não só o nutriente, né? Igual a gente falou. Faz falta ali aquela memória afetiva. Eu sempre falo que comida é prazer. Não é só nutrição e biológico, Nossa, e hoje em dia eu acho que isso tá demais, né? Porque a gente vê tanta coisa na internet. Você comentou lá, a internet não fala de alimentação saudável, alguma coisa assim. Não, falam, emagrecimento saudável. Falam muito, mas não é a forma correta, assim, né? Vamos dizer. Não é. Que é mais aquele terrorismo mesmo que a gente vê, né? De cortar tudo. Isso é saudável. Exatamente. O cortar tudo, né? Assim, essa é a ideia que é vendida. Dá a sensação que não vai funcionar se eu não tirar aquilo que... Exatamente. A gente acha que é o que faz mal. Exatamente. Sim. Falando do que faz mal, a gente comentou aqui bastante. Você falou até do hiperlipídico e tudo mais. E a gente sempre fala que a gordura parece que ela faz mal, né? Mas a gordura também é importante pra gente ter, né? Queria esclarecer um pouquinho também sobre a importância da gordura no nosso organismo, né? O que é bom, o que é ruim. É muito, muito doido, porque a gente vive nesse ambiente totalmente arisco. Sabe, você vive perto que você tá pisando em ovos quando você tá falando de alimentação. Mas todos os macronutrientes que a gente chama
carboidrato, proteína e lipídio são macronutrientes. Uhum. Todos eles são importantíssimos pro nosso corpo, nas quantidades certas, gente. Sim. Né? Então, tipo assim, vamos lá, carboidrato é um percentual de 50% a 60%. Lipídio vai de 20 a 30%. Proteína de 15 a 20, a 25, mais ou menos. Que eu não lembro direito. Sou de Eu ia falar, ela biológicas, não tá chutando, tá? Ela realmente existe isso pra fazer. Tá? Eu só tô falando a percentual, mas não totalmente certo, porque eu não sou de biológica, eu sou de exatas. Mas tem os percentuais corretos, né, de macronutrientes. E eles são essenciais pra nossa saúde, né? Não tem como a gente deixar de comer um, comer o outro. Tem dietas, tipo, que retiram totalmente o carboidrato, ou dietas que retiram totalmente a gordura, deixa só proteína. Sim. Que é burrice, gente. Tipo, é burrice. Eu vou falar assim mesmo, sabe? dá uma irritação ficar na internet, às vezes, sabe? Falando, gente, olha, eu vou arranjar treta nesses comentários. Não, o pior é que você sabe menos, tá? Menos do que a pessoa que tá lendo lá na internet. Ela sabe muito mais. O alcance daquela doidinha lá, que todo mundo sabe quem eu tô falando. Eu sei! Aquela maluquinha, né? Fala assim. Tadinha, eu falo assim, mas é porque realmente provavelmente ela tem muitos transtornos alimentares também, com certeza. Não tenho dúvidas disso, porque já dá pra saber que ela tem muita distorção de imagem, etc. Mas, assim, o alcance deles são muito maiores. Sim, com certeza. Porque é o que a gente tá falando da indústria, mais uma vez, né? Não vende emagrecimento saudável, vende emagrecimento a qualquer custo. E com estresse. A qualquer custo, literalmente, até da sua saúde, Exatamente. Então, por isso que eu falo que a internet, ela vende o emagrecimento. Não o emagrecimento saudável, o emagrecimento. Uhum. Porque ele vende produto, vende suplemento. A indústria de suplementos tá riquíssima, milionária. E aí tem umas coisas assim, gente, olha, eu vou falar pra vocês que eu vi isso, eu tava vindo pra cá, escutando rádio. E aí eu falei, eu vou ter que falar esse podcast. O quê? Vou ter que falar, porque é um comercial de um suco de pozinho. Não vou falar o nome. Porque eu não quero dar uma merchan. Um suco de pozinho lá no comercial, falando assim, rico em vitamina C, 100% da percentual diário de vitamina C e vitamina B12, eu acho, uma coisa assim. E o que mais que ele falou? Em 2 copos de 200 ml. Tipo assim, gente, induzindo as mães, os pais comprarem pros filhos desse jeito. Que ele é assim, vitamina, né? Que tem vitamina, 100% da quantidade diária de vitamina em 400 ml desse suco de pozinho. Mas ninguém tá falando a quantidade de corante, de açúcar do resto. Justamente. E é um suco de pozinho, gente, que ele imita a fruta. Ele é sabor fruta de tal. É que é mais prático, né? E aí a gente vem e volta. Olha como a teia se une depois no final das contas. A gente volta na obesidade. A culpa da obesidade mesmo é por conta que as pessoas são preguiçosas? Porque elas não saem da cadeira? Não, gente. Olha o mundo que a gente vive. A indução disso o tempo inteiro, né? É indução o tempo inteiro. Você vai num supermercado... Eu sempre falo isso para os pacientes. Você vai no supermercado... A quantidade de produto de saquinho, pacote, industrializado... é muito maior do que de produto natural. Qual você acha que são as principais causas da obesidade hoje? Uma das principais causas da obesidade ter crescido tanto nos últimos anos, né? Ter esse gráfico não desce, né? Ele só sobe. É a questão da globalização, principalmente. Os alimentos industrializados, ultraprocessados. Essa indústria que ela não tá nem aí pra ninguém mesmo. E ela quer porque quer que todo mundo consuma alimentos com sabor, com gosto de alguma coisa. E que parece alguma coisa que é natural, que não mas é não alguma é. coisa. Exatamente. Isso é com certeza. Porque... Eu sempre falo, quantas calorias tem em 3 bolachinhas, 3 biscoitinhos? Sabe biscoito recheado? Tem 140 calorias. Eu não gosto de ficar falando de caloria, tá bom, gente? Só pra gente ter uma noção. Porque caloria não é importante por muitas questões, né? Mas eu gosto de falar sobre volume e sabor, entendeu? Tipo assim, 3 bolachinhas não tem volume. Você não vai comer 3 bolachas quando você vai comer um pacote de biscoito. Você come a bolacha inteira, normalmente, né? O pessoal ali. E aí a criança, né? Nem adulto, que a gente tem uma taxa metabólica basal muito maior. A gente pode consumir mais calorias por dia, porque a gente é adulto, a gente é maior, tem uma altura maior, nananã. Agora, uma criança precisa de bem menos calorias. E ela vai abrir um pacote de biscoito, ela vai comer o pacote inteiro. Vai, não tem controle algum, né? Nenhum. E o sabor é muito gostoso. É acentuado, tem realçadores de sabor. Se vocês forem olhar, vocês podem depois pegar e olhar atrás da lista de ingredientes dos alimentos industrializados. Sempre tem realçador de sabor. Eu ia falar isso, que é importante ver o... Ai, gente, às vezes não é muito legal, mas é muito importante ver o rótulo. Eu tava no mercado esses dias e aí tem uma marca, que eu não lembro qual é a marca.
uma marca. Eu já ouvi aqui. X, mas é porque ela é vendida como algo saudável. E aí eu comparei ela com uma outra, tipo X, assim, que não é tão vendida como algo saudável. Qual que era o produto? Era tipo bolachinha, não é bolacha recheada. Bolacha ou biscoito, não sei. É sem o recheio, sabe? É isso. E aí é vendido como algo saudável, assim. E comparando uma com a outra, acabou a comparação, fiz assim... Tá, nenhuma era boa, entendeu? Tipo, então vamos deixar aí. Então, coisas que tem marcas ou nomes que parecem ser saudáveis, às vezes a gente cai, né? No marketing, na propaganda. Mas é importante a gente ver rótulo, olhar, ler. Às vezes não é tão legal. Mas, pô, é mais legal do que, sei lá, no final das contas, dar alguma doença, gente, né? Ter alguma coisa. Se eu pudesse dar uma dica como uma leiga no assunto, eu tenho o hábito de olhar, mas eu não olho a quantidade de caloria, porque eu sei que se eu começar a prestar atenção nisso, eu vou entrar numa pilha que talvez vá me fazer mais verdade, mal do tem que me isso ajudar. também. Então, Uhum. eu acho que isso começa por aí o conselho. Sim. Mas eu sempre tento... Tenho 3 opções de macarrão lá, ou da bolacha mesmo. E eu vou escolher a que tem menos ingredientes. Perfeito. Isso Porque aí. isso Não que- só do menos ingredientes, é importante a gente ver a ordem também do Sim, ingrediente. É, porque É isso. o primeiro é o que tem mais. Então, se tem Aí, você açúcar não é no leiga primeiro no lugar... assunto, não. Ah, vocês são muito orgulho da Nutri, gente. Eu adoro. Mas isso é importantíssimo. Eu exatamente ia falar sobre isso. Não ficar pegando na questão do rótulo da tabela nutricional. Sim. Não é importante calorias nesse momento nem nada. O que é importante é a qualidade. Tipo, quando eu falo, na nutrição a gente tem a quantidade, qualidade e harmonia, né? Então é importante eu ver... Nossa, faz tempo que eu não escuto isso. E a gente tem que olhar não quantidades em números, mas sim qualidade e harmonia, né? Então, tipo assim, essa questão de olhar quanto menos ingrediente, melhor, né? Porque tem muitos industrializados que, vamos supor, uma aveia em flocos. Uhum. É aveia em flocos. É, Tá no mas olha... pacote. Uhum. Tá no pacote. Que aí a gente também fica... a gente pode generalizar, né, galera? Vamos lá. Tá, nem tudo do que tá num pacote também é 100% ruim. Tem passata, Sim, que é é só verdade. tomate, molho de tomate, que é tomate mesmo, ponto. A gente tem aveia, flocos, tem vários... Arroz, feijão, né? Sim, é verdade. Estão embalados porque a gente vive num mundo industrializado, né? Globalizado, né? É. Precisa ser embalados. Não dá pra gente não vive em feudalismo mais, né? Então, a gente tem essa opção. Mas também tem as opções das casas cerealistas. Então, caso vocês não queiram gerar plástico pro Lixo, mundo, é. lixo, Sim. a gente pode ir nos interessante cerealistas pra porcionar. Lá tem arroz, tem feijão, tem essas coisas. Tem a Tem quantidade muitas que- variedades de grãos também, que às vezes a gente Sim. não encontra no mercado. Grão Com de certeza. bico, lentilha. E às vezes mais barato que no mercado, porque vem a granel, né? Então vem uma quantidade bem maior, então aí fica mais barato. Não tem a produção do plástico. Mas olha só como a nutrição é. A gente tá falando de Já foi pra... sustentabilidade. É um pouco de tudo. Mas nutrição também é sustentabilidade. E aí a gente volta na questão da questão do marketing, né? Que ele é muito feroz, ele é muito voraz e ninguém tá... E esse marketing dessas indústrias de alimentos não estão preocupados com a saúde de ninguém, eles estão preocupados em vender. O exemplo que você deu do biscoito, que eu sei qual que é, não sei se você tá falando, é muito característico mesmo, porque tem muito açúcar. Uhum. Acho que é o segundo ingrediente, se eu não me engano. E fora os trocentos milhões de conservantes, corantes, aromas, né? Agora, uma coisa também... Bom, a gente falou aí pra não ficar bitolado, mas só pra gente conversar aqui. É que, por exemplo, às vezes na embalagem tem 100 gramas. E aí lá atrás, que foi algo que eu percebi, tem tipo 30 e 70. Por que você não vai fazer a conversão do negócio pra poder saber, entendeu? Aí, você entendeu? Não. Tá. A embalagem tá lá, 100 gramas, é o total que tem ali Tá. da embalagem. De uma coisa que você comeria toda. Sim. Certo. Mas aí a conta lá Ah, atrás tá, tá, entendi. tipo, em 30 gramas ou 70, porque agora não tem um só, né? Por que você não vai fazer a conversão pra saber? E se eu comer tudo? Você vai comer tudo vendo 30 Sim. Aí você ali, fala, entendeu? não é tanto. Não é tanto, justamente. Sim. Acabar consumindo tudo. E aí a gente volta no volume. Porque, tipo assim, esses alimentos industrializados, 3 bolachas, 3 biscoitos lá, que seriam uma porção, não traz saciedade quando você tá com fome, né? Então, por isso que você vai acabar comendo o pacote inteiro, entendeu? Porque a gente precisa de fibras na alimentação para se sentir saciado. Se a gente for tentar se saciar só com os alimentos sem ter fibra junto, a gente vai precisar de mais volume desse alimento, né? Então, onde a gente encontra fibra, né? Nas frutas, nos legumes, nas verduras. Então, quando a gente fala que tem que montar o prato bonitinho lá, com salada, legumes... As cores, né? As Variada. cores, variedade. Gente, não é à toa, não é coisa da nossa cabeça, né? Tem um estudo, né? Tem todo o estudo por trás. E um dos fatores principais é a questão da fibra. Porque quando você coloca um prato de arroz, feijão e frango ou carne, sei lá, e você come e almoça,
daqui 1h30 você vai ficar com fome. Ou quando você come macarrão, você come aquele prataço de macarrão. Você É. fala, nossa, mas gente, eu comi muito. Eu tô Sim, com fome. Eu tô com fome, exatamente. O que faltou ali? Algo pra lentificar essa digestão, pra prolongar essa saciedade, que é a fibra, é o legume, é a verdura. E aí é muito doido. A gente volta mais uma vez pra falar da indústria que, como a indústria ela vai aterrorizar em cima dos alimentos saudáveis, do macarrão, Sim. entendeu? Do arroz, do feijão, até da fruta. Tem um pessoal maluco falando de que fruta dá cirrose, hepate. Gente, as pessoas estão doentes. Nossa, eu não ouvi isso. É, eu também não. É. Tô chocada. Ai, que bom que não chegou o algoritmo pra vocês. Vocês estão mais... Tem meu algoritmo- Filtradas, estão mas mais era baseado no filtrados. que isso? Baseado em vozes da minha cabeça. Mas aí se você come qualquer fruta? É, não, tipo assim, não pode comer Da fruta. sua não, né? Porque você não falaria uma coisa dessa. Não foi da minha cabeça, não. Foi de voz da cabeça das pessoas malucas aí que não estudam. E ficam querendo aterrorizar em cima de fruta, gente. Já chegou esse tema aí na internet de uma moça. Eu não sei quem foi. Não sei nem foi aquela lá. Eu já ouvi muito falar. Algumas nutricionistas, inclusive, sobre a quantidade de açúcar que tem nas frutas. E, tipo, já ouvi um terrorismo em cima disso. Ah, é melhor não comer suco, porque tem muito açúcar. E... Pô, mas comparado ao que você vai substituir no lugar desse suco ou dessa fruta... É absurdo. você Essas não vai- recomendações. Aham. É tipo assim, chegar a um ponto que você para, você pensa, meu, será que eu estudei direito? Às vezes eu me questiono, eu falo, gente, será que eu estudei direito? Porque é umas coisas que eu escuto de profissionais de podcast, às vezes também, né? Eu Vai não em tô podcast. atualizada. E aí falam assim, não pode tomar o suco. Gente, é um suco de fruta, sabe? Tem vitamina, mineral, tem água, vai te hidratar. E tem açúcar, que é a frutose. Ela é diferente da glicose, que vem do açúcar, sabe? O açúcar de mesa, aquela açúcar de mesa. A gente tem vários tipos de carboidrato, né? E o carboidrato, a gente tem os carboidratos complexos e os carboidratos simples, que a gente tem a galactose, a frutose e a glicose, a galactose lá do leite, né? A frutose da fruta e a glicose lá dos carboidratos. Eles são as porções pequenas. Gente, pra chegar na porção pequena precisa de uma digestão. A gente só não vai ter essa digestão na casa do açúcar de mesa, que é o branco. Já tá em formato Já de, tá- já tá ali todo digerido já, né? Tá em formato menor mesmo da glicose. Aí, por isso que a gente recomenda não consumir tanto açúcar de mesa, né? Açúcar branco. E nem alimentos que tenham adição de açúcar branco. Porque ele já tá digerido, né? Então a gente vai consumir, já vai direto pra corrente Direto, sanguínea. aham. Entendeu? Mas aí tem todo um contexto também, né? Você não vai comer ali o açúcar direto na Direto boca. da mesa, sim. Você vai acrescentar em alguma coisa aí, né? De Alguma repente. coisa. E aí, ainda assim, tem a questão das fibras que lentificam também um pouco essa digestão. Então, assim, é muito difícil o mundo que a gente vive hoje por conta disso. Porque as pessoas, elas se aterrorizam em cima de tudo. E as pessoas falam as coisas sem saber. A frutose, pra você ter noção, não entra na corrente sanguínea direto. Claro, Ela precisa tem da digestão total Exatamente. dela, né? E a digestão dela, ela é baseada não só nas enzimas, mas sim ser biotransformada ali no fígado, né? Ela precisa ser biotransformada para o corpo entrar na corrente sanguínea. Tipo, ela não entra como frutose na corrente sanguínea. A frutose não entra como frutose. A que entra na corrente sanguínea é glicose só. Então, aí você escuta essas coisas e fica assim, meu Deus do céu. Socorro, sabe? Tipo, Agora eu tenho uma dúvida. Existem industrializados do bem? Sim. A gente tava falando até Em questão de... nutricionalmente mesmo, falando, né? Sim. Acho que, gente, tudo faz sentido se for na quantidade certa e com contexto. Com propósito ali, né? E também, aproveitando isso, eu queria também saber assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu adoro geleia. Eu não consigo comer geleia sem açúcar. Eu olho, eu faço isso. Eu olho, eu vejo se tem muito açúcar. Normalmente eu tento escolher que tem que o açúcar pouco tá menos. mais pra frente, mas eu não vou comprar que não tem açúcar. Porque eu gosto de geleia com açúcar. E aí eu também quero saber assim, é equilíbrio eu comer algumas coisas que... Ou duas bolachas recheadas. Sim. Gente, é muito isso. Tipo assim, geleia. Quem criou a geleia? Vamos lá. A geleia surgiu no mundo. Alguém foi lá e inventou a geleia. A geleia é fruta com açúcar. Ponto. Só. Inventaram, Você faz em casa assim. também. Você faz em casa. A minha mãe faz geleia e também Dá é pra uma fazer coisa assim. pra conservar um pouco Sim, também. O açúcar exatamente. ajuda um pouco a conservar a geleia. Perfeito. Então, também. Falando de conservante, você acha que o conservante é um vilão? Qual a sua opinião aí sobre conservantes aí? Que a gente falou também da prateleira, né? Do mercado e tudo sim. mais. Gente, conservante não é algo legal. Eu já trabalhei numa indústria de alimentos, tá? Então, assim, eu tenho... Você faz coisa em segurança alimentar também, não? Também, já trabalhei em segurança alimentar. Mas eu trabalhei numa indústria de alimentos, numa fábrica, que fabrica massas e etc.
E outras coisas. Pizza congelada, hambúrguer congelado, lasanha, tudo que vocês imaginam congelado. E assim, às vezes, eu gosto de falar sobre educação nutricional e eu gosto de dar esse tema porque eu tenho propriedade não só teórica, como prática. Você viveu ali, né? Vivei ali. Uhum. Então, é no nível de conservante vir com aquele símbolo com a caveirinha, Sei. a caveira de Uhum. trigo. Vem a caveirinha, gente. Mas isso não chega no mercado. Esse conservante é o que vai nos alimentos. Não, essa informação não chega lá na prateleira, não chega, né? Porque assim, como posso dizer? Seria tóxico, né? Que eu falo. Seria tóxico em níveis altos. Então, se tomar um negócio assim, né? Igual água. Mas, gente, a longo prazo vai fazer mal pro organismo, né? Porque não é uma coisa natural, algo criado pela indústria. Dentro da indústria de alimentos que eu trabalhava, e isso em todas as indústrias também, tinha uma prateleira de potinhos, assim, desse tamanho, assim, com cheiro de coisas. Pra poder acrescentar no alimento. Aroma de bacon, aroma de salsinha, aroma de tudo. Porque, na verdade, tudo tem gosto de nada, né? É só um negócio ali feito e se Exatamente. acrescenta pra... Então, assim, a indústria não vai pegar, né, uma salsinha lá, colher a salsinha e aí cortar a salsinha bonitinho. Claro que não. Nananã. Eles vão até usar a salsinha que vem congelada cortada. Eles vão comprar um pacotão. pra te dar uma ideia ali de que tem isso, pra né? você ver que tem um verdinho lá. Até porque eu acho, talvez, que se não tiver pelo menos uma quantidade mínima, ele pode... Por questões, Não entra como alimento, é isso que você tá burocráticas dizendo? também. Uhum, entendi. Precisa Sim, você me ter vendeu um pouco produto, pra você poder me vendeu um vender. produto na foto que tem salsinha e eu não tô comendo aqui e não tem salsinha. Uhum. Aí, exatamente, tem essa questão. Só que a quantidade é tão mínima. E aí, as pessoas estão tão acostumadas a comer alimentos industrializados que você come... Sabe, é um exemplo ótimo. Sabe quando você vai no hospital? Não sei se já ficaram internados em hospital. Eu trabalho no hospital como nutri. Aí todo mundo reclama da comida do hospital, né? Todo mundo reclama da comida do hospital, gente. Mas eu falo que eu tenho melhorado, hein? Vou defender o meu agora aqui também. Mas vou falando, Não, porque mas eu tô lá dentro. Eu nunca fiquei internada, mas eu sou acompanhante oficial da minha família e eu adoro comida de hospital. Gente, Eu adoro. Tem melhorado Eu também. adoro comida do Eu hospital. adoro comida de hospital. Ponto, é sobre isso. Mas por quê? Porque a gente não tem um paladar tão pra comidas industrializadas. Quando você tem um paladar que você, durante a semana, você almoça, janta, coisas congeladas, coisas prontas, preparadas, coisas de pacote que tem sabor de tal coisa, aroma artificial de tal coisa. Que tem gosto, não tem gosto, né? Exatamente. Quando você vai comer uma comida natural, você acha que não tem gosto, mas tem gosto. Hoje mesmo eu fui abordada ali com o pessoal da equipe e tudo mais, uma paciente reclamando que a comida tava muito sem gosto, muito sem sabor. E eu olhei, tipo, ela não tinha restrição nenhuma. Ela tava recebendo a comida normal, assim, Sim, sabe? sim. Então, realmente, é o paladar, É o né? paladar. De cada um. É isso. Exatamente. Mas eu vou dar um alívio pra vocês, público, tá bom? O nosso paladar, graças a Deus, ou a qualquer pessoa que você acredita, é adaptativo, tá? Então, assim, Sim. a gente se adapta com as coisas. No começo vai ser estranho, vai ser ruim, é esquisito. E aí, nesse momento que muitas pessoas desistem. Mas porque elas não veem o fundamento por trás, né? É a mesma coisa de muita gente que toma refrigerante normal com açúcar. E aí Depois fala, dá, eu não né? suporto zero, não consigo tomar refrigerante zero. Mas depois, tá todo mundo falando que é tão melhor consumir refrigerante zero, vou tomar, vou dar uma chance. As primeiras vezes é horrível. Mas depois a pessoa se acostuma e fala assim, gente, eu não consigo tomar o normal mais. Porque realmente faz diferença. Então, assim, o paladar é adaptativo. Com certeza, a gente chegou aqui de alguma forma também. É porque, usando esse exemplo aí da indústria, o normal é a gente chegar em coisas muito temperadas, vamos dizer assim. Isso. Mas a gente chegou lá, a gente se adaptou dessa forma. Então dá Exato. pra gente voltar também, né? Exatamente. É o que eu falo, quando a gente... Sempre dou esse exemplo. Se você for morar na China ou qualquer outro país, assim, bem longe, que a cultura alimentar, a gastronomia é totalmente diferente, você vai sofrer demais nos primeiros meses. Olha, eu posso falar isso por experiência própria, porque... Bom, João já falou isso, mas a gente morava na Alemanha. E os primeiros 6 meses foram os piores 6 meses da minha vida na minha alimentação. Sobre a alimentação. Porque eu só comia macarrão. Pra mim, a carne tinha gosto diferente. Sim. Tipo, o arroz era diferente, o feijão era diferente. A única coisa que eu achava igual era macarrão. Então, eu comia macarrão com molho de tomate, tipo, passata. Uhum. Assim, por 6 meses eu comia isso. Nossa, o corpo sente também, né? Não só o Sim. paladar, aí vai influenciando. Assim, eu falava pro João, eu tô fraca. Fraca. Eu me sinto fraca. Sim, E aí, tipo, a abobrinha,
era diferente, a cor da abobrinha era E diferente. é mesmo, né? Assim, tipo, algumas coisas Tinha algumas que... coisas que eram bem parecidas, tipo brócolis, e também tinham muitos cogumelos lá, isso era muito rico, então a gente foi aprendendo as coisas, mas Se adaptou foi também. muito difícil. É diferente por conta do clima, do solo, tudo muda, né? Não é o mesmo clima que aqui, não é o Realmente é aqui. diferente, né? Alguma coisa. Mas se adaptou, né? Desculpa, mas ele se adaptou. Então chega um momento que você fala, tá, vou comer isso aqui. Se você for dando espaço, tipo, e dando uma chance, que eu falo, dá uma chance pro alimento, né? Se for dando uma chance, você vai se acostumando. Vai chegar uma hora que você vai se adaptar. Você vai passar o resto da vida lá comendo determinado Uma alimento introdução só. alimentar de novo De ali, novo. né? Aham. E é importante. Eu não vou falar que eu estranhei quando eu cheguei de volta, porque eu passei mais tempo aqui do que lá, né? Sim. Mas eu sinto falta de algumas coisas, por exemplo. Então a gente se adapta mesmo. Exatamente. A gente saudade do sabor, né? É. E a gente lembra da memória afetiva. Às vezes você tava É comendo determinado verdade. alimento lá, você tava muito feliz naquele momento. Eu sinto falta de algumas coisas específicas, mais tradicionais, que eu comia Sim. sempre lá. Porque você saía e tava muito super gostoso, fazendo Uhum. algo que você queria. E aí isso tem memória afetiva. Porque junto do prazer de estar vivendo aquele momento, você tava ali comendo aquele alimento. Então o nosso cérebro ele guarda essa memória. E aí a gente fala na nutrição comportamental muito disso. Gente, vamos olhar pra dentro da gente e respeitar Sim. os nossos gostos. Não dá, eu não tô falando, gente, de tipo assim, um paciente chega pra mim e fala assim, mas eu gosto de pizza e eu como pizza todo dia. É a primeira coisa que eu falo pro paciente, eu falo assim, faz sentido pra você comer pizza todos os dias? É óbvio que não faz pra ele. Porque ele tá lá, se ele tá no consultório é porque não tem sentido. Justamente. Aham. Ele vai falar, não. Mas por algum Legal. motivo também tem, né? Dele estar Exatamente. fazendo isso de alguma forma. Exato, ele gosta muito de pizza, porque vou contar essa história de um paciente meu, porque eu adoro relatos, né? E aí a gente linka esse negócio do emocional. Teve um dia que eu me emocionei muito, eu me emociono muito, eu choro com meus pacientes, sabe? Choro mesmo. Vive a história dele. Eu vivo. E aí a gente chora junto, é uma emoção. Aí foi assim, teve um dia, né, que um paciente falou pra mim, chegou lá no meu consultório e falou assim, ele nem falou, ele não chegou a falar nada, ele só falou assim, Nutra, eu tenho um problema muito sério. Eu fiquei assim, né, tá, o quê? Ele assim, eu como assim, 18 pães franceses de uma vez. Tipo assim, literalmente 18 pães. 18 pães, 20 pães, assim, de uma vez. Eu assim... Tipo no café da manhã, em uma refeição. E aí a gente aprende na faculdade, né, gente, como nutricionista, você vai saber também, né, que a gente não pode reagir a Sim. ter claro. reações, né, de tipo, estranhar e etc. Esse é meu problema. Só que, gente, eu não consegui, eu fiz assim com o meu olho, eu regalei meus olhos e falei assim... Eu fiz agora, como com você. assim? Eu também. Gente, foi muito difícil. Eu queria julgar, mas Não deu. é chocante. Tá, depois você chorou, acho que conta. não foi, tipo, de julgamento, foi mais de choque mesmo. Eu falei, meu, como que consegue comer 18 pães, né? E aí eu falei assim, tá, mas... onde você vê o problema, né? Eu queria que ele falasse, ele externalizasse. Ele falou, Nutri, pelo amor de Deus, né? É muito pão. Eu falei, de fato, são muitos pães. Ele já sabia, pelo menos, olha lá. Sim, ele já sabia. Falei assim, mas você come por fome mesmo? Tipo, você sente muita fome? Ele, não, eu como porque é gostoso. Falei, legal, entendemos que não é fome, que é bom. Eu falei assim, tá, o que você acha de a gente reduzir o pão? Você acha que comer 3 pães pra você é ok? Tipo, mano, era 18, 20. Falei, 3. Ele falou, tá ótimo, eu achei que você ia Não tirar meu acredita. pão. Ele ficou assim, tipo, eu achei que você ia tirar meu pão. Eu falei assim, jamais, você come 18. Meu, você é a pessoa que eu conheci que mais gosta de pão francês na face da terra. Você come 18. Nossa, mas foi fácil ele, então. Sim. Maleável. Mas aí que eu queria chegar nesse ponto, porque eu falei assim, você sabe, né? Na verdade, eu não falei assim. Eu falei assim, você tem alguma lembrança com pão francês? Aí ele parou assim. Ele falou assim, tenho. Ele falou assim, eu lembro muito dos meus pais. Eles não estão mais vivos. E a gente tomava café de domingo na casa, eu levava pão francês, a gente sentava na mesa, tomava café junto. E eles não estão mais aqui, e eu sinto muita falta deles. Tadinha. Gente, a comida é uma maneira da gente matar a saudade. Uhum, Tem é noção verdade. que ele matava a saudade dos pais dele comendo pão? Exatamente, até questionar sobre isso. Quando ou como a gente faz pra essa memória afetiva não prejudicar a nossa vida? Porque no caso dele, ele facilmente entendeu e teve uma reeducação ali. Mas quando que isso passa a ser preocupante, né? Assim, como que a gente lida com isso no dia a dia? Porque eu acho que isso pode virar um distúrbio alimentar. Com Eu certeza, é acho que verdade. comer A gente falou 18 disso, pães inclusive, né? Em um outro podcast sobre Exatamente. vícios e tudo mais, que também entra a parte da alimentação, né? De alguma forma. Sim. É muito mais sobre uma conversa, gente. É sobre ele fazer um link.
Tipo, você só precisei só mostrar pra ele Às o vezes porquê. você precisa do estalo, né? Você precisa do estalo. Igual agora, né? Do tipo, in natura, tudo in natura. aham. Exatamente. Então, a maioria dos pacientes só precisam desse... Pensar um pouquinho. É tipo uma terapia, sabe? Na terapia, seu terapeuta não te fala nada. Ele vai fazendo você pensar sozinho. Então, às vezes, você vai jogando as perguntas e... Ai... Desculpa, gente. Você vai jogando as perguntas, né? E você literalmente vai falando sozinho, com o seu próprio pensamento. Você vai fazendo os links, né? As conexões neurais e etc. Sim. Então é importante a gente destacar que todo paciente tem uma história com a alimentação. Na questão da nutricionista, né? Então, tipo, os transtornos alimentares, como vocês comentaram, eles nem sempre vêm de uma dieta, mas sempre tem uma dieta envolvida, sabe? Não é sempre a dieta é a principal fator, mas sempre tem uma dieta envolvida. Aham. Então, assim, tem que ter muito cuidado. A gente tá lidando com pessoas, não com máquinas, né? Então, a gente precisa entender que essa pessoa tem uma história, né? Essa pessoa, ela tem uma vida, uma rotina. Que é uma pessoa, Que né? é uma pessoa, é um ser humano, galera. Uhum. Então, eu vejo muitos profissionais tratando pessoas, não só na nutrição, tá? Isso em todas as áreas. Tratando pessoas como máquinas, Produto, né? produtos, sem afeto nenhum, sem humanidade nenhuma, falta de humanização na área da saúde. É imensa, é triste de ver, né? Então, assim, inclusive, eu sempre dou exemplo da minha mãe porque ela sempre trabalhou com saúde pública, né? E eu sempre acompanhei ela tratando os pacientes, que ela trabalhava no NASF, então ela ia até as casas, né? Ai, que legal. E eu me apaixonava, eu acho que foi muito disso, de eu ter gostado de nutrição. Eu me apaixonava muito pelo jeito que ela cuidava das pessoas. Eu ia falar isso, é um cuidar, né? É um cuidar. A alimentação é isso A também. alimentação é um cuidar. Então, você tem que, além de respeitar as preferências alimentares do paciente, acolher o paciente. Tá tudo bem. Você olhava a cara do paciente, tá tudo bem se comer pão, tá? Pão francês é ótimo. Tem pouquíssimos ingredientes. Ele te faz bem. O pão francês te faz bem. Você lembra dos seus pais. Você não pode fazer disso uma válvula de escape. Você pode lembrar dos seus pais de outras maneiras também. Você pode olhar uma foto, ver um vídeo, escutar um áudio. Né? Lembrar das memórias. Não descontar na comida. Porque eu não precisei falar pra você que tava errado. Você chegou aqui sabendo que tava errado. Você só queria entender o porquê que você comia tanto. E esse instalo foi essencial, tipo, pra vida dele. Gente, esse meu paciente, ele é meu maior marqueteiro da face da Terra. Ele faz meu marketing pra todo mundo. Que fofo. Ele é um querido. Ó, pelo menos ele te procurou, né? A gente vê bastante gente aí que entra na internet e acha qualquer dieta, né? E aí começa a seguir essa dieta. Eu queria falar rapidinho aí nesse final sobre as dietas da moda e que a gente pode encontrar de prejuízo, na verdade, né? Na internet ou enfim, qual os prejuízos e os benefícios dessas dietas da moda. Se tem benefícios, né? Exato. Enfim, tem muitos novos. Mas assim, a gente volta lá no começo da obesidade, daquele ciclo vicioso da dieta que a gente tava falando, que a pessoa tá insatisfeita com o corpo dela, ela vai fazer uma dieta, vai procurar uma dieta restritiva porque ela quer o resultado rápido. Porque quando ela chega no ponto de estar insatisfeita, ela não quer esperar pra esse resultado, ela quer rápido. Só que aí ela vai restringir o que ela gosta. Restringindo o que ela gosta, ela vai ficar o quê? Triste. Não vai ficar feliz, ela vai ficar decepcionada, vai ficar sem energia, vai se sentir sem energia porque não tá comendo a quantidade calórica suficiente, tá cortando demais. Então vai se sentir apática, desmotivada, irritada, porque provavelmente, geralmente, as dietas cortam carboidrato, e o carboidrato é o nosso combustível principal, é a nossa gasolina. A gente sempre fala assim, imagina que a gente é um carrinho, e o carro pode estar tudo perfeito, funcionando perfeitamente, todas as peças no lugar, tudo lindo, novo. O carro pode estar dentro da concessionária. Se você não coloca gasolina, ele não sai da concessionária. Pode estar ótimo. Então, assim, o carboidrato nosso é combustível principal. Então, não tem porquê, não faz sentido cortar, tá? É isso, ponto. Já entenderam, galera? Não precisa cortar carboidrato. Quando você corta o carboidrato, diminui drasticamente, seu corpo vai sentir, tipo, cadê a energia vital pra fazer 50 milhões de funções, todas as funções. Uma enziminha ali pra quebrar a lactase, né? A lactose, bonitinho. A lactase, ela precisa de energia pra ela funcionar. Se ela não tem, ela vai quebrar a lactose, entendeu? Uma coisa vai levando na outra aí, né? Uma coisa leva a outra. Então, assim, de novo no ciclo. A pessoa, ela restringe, ela fica estressada, ela fica triste, fica cansada. O que ela vai fazer? Ela vai ter um surto
e vai comer muito. Tipo, ela vai falar, cansei, você quer saber, eu não quero fazer essa dieta, eu tô cansada, tô estressada, ela vai comer. Isso é rápido, né? É assim, sei lá, uma rápido. semana, 2 semanas no máximo, o tempo Às que vezes você um aguenta. dia. Às vezes é um dia, é dia. verdade, não tem Chega na tolerância, janta né, e de cada um. come 18 pães. Pô, então Acorda vou de desistir, madrugada. né, e desiste e Às vezes acaba. acorda de madrugada e come escondido. E aí a gente chega no ponto que a pessoa come em excesso, obviamente, porque ela tá guardando aquela fome. E é uma fome fisiológica, gente. Não Sim. tô falando que é uma fome emocional, às vezes é uma fome fisiológica porque ela tá diminuindo calorias do dia dela. Ela vai e ela vai comer em excesso, por conta de uma forma apertada, que eu falo assim, geralmente, ela vai se decepcionar. Ela vai ficar triste, fala, putz, eu não consigo, eu sou uma fraude, as pessoas na internet falam que é fácil, eu não consigo, então, tipo assim, acontece uma tristeza muito grande por conta desse excesso e também por conta, às vezes, da recidiva de peso. Porque ela conseguiu seguir lá um mês sofrendo, emagreceu lá 2 quilos, que às vezes é a água que ela perdeu. Em 99,9% dos casos, né? Exatamente, porque não se perde gordura tão fácil assim. Se fosse fácil assim, né? Tava É, todo mas- mundo magro. Uhum. Ela perdeu lá os 2 quilos e aí ela teve essa compulsão. Não passou episódio de exagero, né? Não é compulsão. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Eu li uma vez que quando Meu você amigo. perde... Meu amigo mandou perguntar, Zé. Eu li uma vez que quando você perde um quilo, mais ou menos, você aumenta a sua sensação de fome em até 100 calorias. Você acha que isso é verdade? Você vê isso no mestrado? Sim, é verdade, porque metabolicamente o nosso corpo tá perdendo a reserva dele. Então você tem que estar sempre ajustando a dieta. Quando a gente fala de nutrição, a gente fala sempre do acompanhamento. Um dia só no nutricionista não vai funcionar. Uma visitinha lá no nutricionista, ele monta o plano, você vai embora pra casa e vai emagrecer pra sempre. Não vai comer aquilo pra sempre também. Definitivamente não é assim que funciona. A importância do acompanhamento nutricional é literalmente por isso. Porque tem que ter ajustes. Conforme você vai emagrecendo, perdendo gordura, não emagrecendo de água, perdendo gordura, lá na dipômetro, a gente vai pegar vai pegar as dobrinhas lá de dipômetro, vai perder gordura de fato, tem que ter outro cálculo. A gente vai recalcular a taxa metabólica basal, a gente vai refazer o plano, calcular bonitinho, distribuir bem, porque é importante estar satisfeito em todas as refeições. Sim. Sente saciedade. E aí vem essa fome quando você emagrece. É normal. Quando você diminui a sua reserva de energia. Porque a gordura, a gente tá falando, né, que a gente não pode demonizar totalmente a gordura, né, terrorizar em cima da gordura. O tecido adiposo é a nossa reserva de energia do corpo. Sim. Sabe, tipo assim, numa situação de calamidade pública que a gente tem que armazenar, guardar coisas, sabe? Vai faltar, vamos guardar. Tipo assim... É isso. É isso, o nosso corpo, ele entende que, tipo, aquilo ali é porque falta muitas vezes. E aí, é uma coisa muito interessante de dizer que muita gente chega no consultório falando assim, Nutri, eu não sei porque eu não consigo emagrecer, eu como tão pouco, eu faço 2 refeições no dia e eu não emagreço. Eu falo, mas é porque disseram pra você que pra emagrecer precisa comer pouco. Não, não é assim que funciona. Se fosse tão simples, tá todo mundo emagrecendo, né? Então, eu sempre falo isso. Então, assim, Exatamente. Você tem que mostrar pro seu corpo que tem energia disponível pra que ele não precise guardar. Ele pode gastar, né? Ele se pode. tem. Exatamente, ó. Meu filho, eu tô comendo bem. E aí é muito natural. E sempre acontece. Se a pessoa tá seguindo o plano certinho, né? Que aí eu sei quando a pessoa não tá. Eu falo assim, meu filho, você não tá seguindo. É resultado, né? Um mais um. Exatamente. É muito normal a pessoa fazer assim, Nossa, eu nunca comi tanto em toda a minha vida e tô emagrecendo. É muito louco. Tipo assim, eu tô comendo muito nudo. Tem certeza que eu vou emagrecer? Laís falou, a outra host falou isso quando ela começou o acompanhamento nutricional também. Tem certeza que eu vou comer tudo isso e vou emagrecer? As pessoas ficam com medo. Tem uma paciente minha que chorou quando recebeu o plano dela. Que ela podia comer. Que ela podia comer. Tipo, ela chorou, ela me ligou chorando. Desesperada. Tipo, Nutri do céu, mas como que eu vou comer tudo isso e vou emagrecer? Eu passei minha vida inteira ouvindo que eu não podia comer. Aí eu falei, você pode comer. E, tipo assim, o plano que eu monto com meus pacientes é um plano com os alimentos que eles gostam, entendeu? Obviamente não vai ter uma pizza lá, que todo mundo gosta de pizza, né? Isso é uma coisa normal. Você não confia em pessoas que não gostam de pizza. Fala, eu não gosto de pizza. Eu falo, você não é uma boa pessoa, não. Não vai ter essas coisas, né? Porque isso aí é esporádico, isso não deve ser a base da nossa alimentação. Sim. Mas tem alimentos que as pessoas gostam. Tipo, eu gosto tanto de um queijinho, Nutri. Põe queijo. Eu gosto tanto de tomar leite com café. Põe leite com café. Gosto tanto do meu pãozinho, Nutri. Jamais, pãozinho faz parte da cultura brasileira. A gente come pão mesmo, tá tudo bem.
Mas aí tem estratégias, né? A nutrição é composta de diversas estratégias, muito estudo científico baseado na nutrição pra chegar um charlatão e Falar sabe, qualquer coisa, falar né? Do que a gente vê qualquer na coisa. internet. Nick, se você pudesse dar, então, uma dica aí pra gente ter essa alimentação saudável, balanceada do nosso dia a Uma dia, vida né? equilibrada. Uma vida equilibrada pra quem tá assistindo, pra gente também, né? Pra levar pra casa. Sim. O que seria? O que você tem pra dizer pra gente? Ó, a primeira coisa que vem na minha cabeça, então eu vou ser sincera com meus sentimentos e a minha cabeça, tá? E meus conhecimentos, obviamente. A primeira coisa que veio o Guia Alimentar da População Brasileira. Ele é gratuito. Ele é disponível de forma gratuita na internet. Só colocar lá, gente. Guia Nacional Alimentar da População Brasileira. Vocês vão lá, acessar ele de 2013. Ele tem uma linguagem super fácil, prática, básica, didática. Tem muitas imagens. É muito importante. E ele é reconhecido mundialmente, nosso guia. Então, assim, se eu for dar uma dica pra você que tá começando a querer ter uma alimentação saudável, pega o guia pra ler um dia, dá uma lidinha nele. Tem um passo a passo, tem tudo. Tem um passo a passo, assim. Investe em profissionais que são sérios, né? Investe em profissionais sérios. O profissional que é sério, provavelmente você vai gastar um pouquinho mais de dinheiro, mas é investimento mesmo. É por isso que eu falo investimento. Investe em profissionais sérios se você puder. Se você não puder, respeita o seu corpo, respeita o processo, sabe? Assim, se ame, não se odeie, sabe? Assim, faça por amor a você. E assim, as pessoas, elas geralmente querem ver só o resultado final, mas o processo é importante. Como você tá dormindo. Ai, meu sono melhorou. Eu tô indo no banheiro, coisa que eu não ia antes. Era super travado. Minha pele melhorou, que eu tô bebendo mais água, tô sentindo mais hidratada. Então, assim, esse é o processo, é importante. Porque quando você curte essas pequenas coisas, que são grandes coisas, né? É muito mais fácil você não largar o processo de emagrecimento saudável. Até porque você vai chegar lá no seu objetivo e vai fazer o quê? Continuar, né? Então, assim, continuar ali no... Você não vai parar. E assim... barriga, chapada, não deixa ninguém feliz, não. É ilusão, gente. Pelo amor de Deus. O que deixa a gente feliz é ir no banheiro todo dia, vamos concordar. É verdade. Né? A gente tem o eixo intestino-cérebro pra isso. Porque o nosso intestino tá funcionando bem, a gente tá feliz. O que deixa a gente feliz é a gente ter... ir treinar na academia e não passar mal na academia, gente. Né? Muita gente desiste do exercício por conta disso. Porque não tem uma alimentação correta, quer cortar um monte de coisa. Chega na academia, passa mal. Fala, não vou voltar, não. Não é pra mim. Não é pra mim. Entende? Então, esse é o conselho. Pesquisem o guia da população brasileira e também respeitem o corpo de vocês, gente. Não se amem, não se odeiem, sabe? Tipo, parece clichê, mas é verdade. Abraça, sabe, se abraça, sabe, sim, se perdoa, tá tudo bem eu começar agora do zero e tranquilo, sabe, sem se culpar. Hoje, só pra linkar com isso, eu vou só porque eu lembrei de uma coisa que a minha paciente falou hoje pra mim. Ela passa comigo há mais de um ano e meio. Ela ganhou peso, gordura, né? E ela chegou pra mim hoje e falou assim... Ai, Nutri, mas eu não tô me sentindo mal porque eu ganhei gordura. Sabe por quê? Porque eu sei por que aconteceu. Esse mês foi assim, assim, assado. Mas eu tô vivendo, sabe? Que bom. Eu tô indo pra academia, eu comi o que eu queria. Foi meu aniversário, eu me diverti muito. Então, eu comi muitas comidas gostosas. E tá tudo bem. Sim. Aí, gente, eu quase chorei nessa hora. Eu falei, gente, é isso, entendeu? Ela chora mesmo por tudo. Eu choro. Sou chorona. Nem sou canceriana nem nada, tá? Mas eu choro, sou emocionada. E aí ela falou isso, eu falei assim, é isso, fulana, é isso mesmo que eu quero que todos os meus pacientes cheguem. De tá tudo bem, respeitar o corpo e respeitar o que gosta, porque comida não é só nutrição, também é prazer, né? É verdade. E isso é saúde. É isso, é encontrar amor no processo. Encontrar amor no processo. E não no resultado. É isso aí. Ai, queria te agradecer, Nig, eu por aceitar o convite. E fala mais uma vez pra gente, só pra reforçar aí seu Instagram, como que a gente te encontra. Tá bom, gente. Meu Instagram é @NicoleBediaNutri. Elas vão colocar aí pra vocês, porque ninguém sabe escrever o nome A Bedia. gente vai colocar na tela e na descrição também. Agradeço. Muito obrigada. E pode me seguir lá, tá? Eu posto stories do meu dia a dia, assim, do que eu faço. Às vezes eu esqueço, tá? Mas eu posto o máximo que eu consigo, porque minha rotina é muito louca mesmo, gente. Hoje eu tava em São Paulo, aí fui pro Rio Grande do Sul. A gente percebeu lá do começo. Santos, ABC, São Paulo. Eu volto pra Santos hoje, tá? Meu Deus. E desço a serra hoje. Então, assim, sempre tô postando o meu dia a dia. Vocês podem mandar direct lá, ou entrar no link da bio, entrar em contato pelo WhatsApp. Perfeito. No link da minha bio tem o guia.
alimentar Ah, a população que brasileira. legal. Eu já deixo lá. Já entra lá que tá legal. fácil. Olha, Isso, gente, tá vocês viram? fácil. PDFzinho baixar assim. Não precisa nem entrar no Google, é só no Instagram. Exatamente. Eu sei que você não sai do Instagram. Exatamente, é um caminho só. Tem um artigo também lá que eu publiquei numa revista, que é sobre a gente é o que a gente come. Então, eu super indico ler esse artigo, porque todo mundo que lê fala muito bem dele. E fala, nossa, Ni, perfeito esse artigo, porque é muita coisa assim... sabe essa conversa que a gente teve? Aham, esclarecido Sabe, assim. esclarecido bem Aham. assim. Então, tem esse artigo também lá. E tem meu PDF de consulta pra vocês verem como funciona, como eu atendo e etc. Muito bom. Muito obrigada, foi um prazer conversar com prazer, você. são as queridas. Obrigada, Obrigada, mesmo. Foi muito Nick. bom ter essa experiência. Ah, obrigada. É isso, galera. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau.